Vamos que vamos, então. Vamos agora, então, para um outro tipo penal, bem tranquilinho, 341 do Código Penal. Olha o nome do tipo penal. Crime chamado, olha o nome, autoacusação falsa. É crime a conduta de acusar-se dolosamente perante uma autoridade, um delegado, um depoimento a um promotor, a um juiz. Sublinha isso, crime inexistente ou que foi praticado por terceiro. Pena, detenção 3 meses a 2 anos ou multa. Então, no que configura o crime chamado autoacusação falsa? É quando, por exemplo, uma pessoa, o A, procura uma delegacia, né? E vai lá falar com o delegado B, que está sendo investigado um crime de homicídio, e ele vai lá e presta depoimento assumindo a autoria de um crime de homicídio que não foi ele que praticou, porque ele quer beneficiar um terceiro, ou mesmo que não existiu. Esta conduta, só essa conduta é crime chamado autoacusação falsa. Pronto. Autoacusação falsa. Caiu numa prova da FCC recente, dizendo o seguinte, ó, a conduta de uma pessoa assumir perante uma autoridade a prática de uma contravenção penal que não existiu ou que foi praticada por outrem configura fato atípico, porque isso só fala crime. Errou isso aí? Errou, mas agora teve aula comigo, não vai mais errar. Né? Aí o fato é atípico, porque isso só fala crime. Se tu observares o 339 lá, a denunciação caluniosa fala crime ou contravenção. O 340, a comunicação falsa de crime ou contravenção, fala crime ou contravenção. Aqui só fala crime. Então, se a pessoa vai ter uma delegacia de polícia, presta depoimento, assumindo a autoria da prática de uma contravenção penal que foi praticada por terceiro, o fato dele é atípico. Ele não comete crime. Né? Assim que esse estudo de direito penal, conhecendo as elementares do tipo. Agora, vocês vão concordar uma coisa comigo, né? É muito crime, né? É muito crime. E é interessante que eu estava lendo aqui, porque assim, falar em crime inexistente, também pode ter aquela interpretação do crime que não existe, né? Porque, na verdade, vai que... A colega pergunta... a colega fala, tá, mas o que é crime inexistente? Crime inexistente não teve crime. É que pela doutrina fala, uma conduta criminosa que não houve na prática real. Tu vai assumir a autoria de um crime de homicídio que não houve, né? Sabendo que não houve, né? Como eu falei, né? Como a gente visa a prova de concurso aqui para a Polícia Civil, ó, saber o tipo penal, um exemplo, tá? E tocar adiante, né? Muito bem. Olha o próximo, olha o nomezinho. Esse aqui todo mundo conhece. Crime de falso testemunho ou falsa perícia. Configura crime de falso testemunho ou falsa perícia a conduta de fazer dolosamente uma afirmação falsa, ou negar dolosamente ou calar dolosamente a verdade, sublinha agora, como testemunha, num depoimento, numa delegacia, num processo judicial, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou num processo administrativo, num PAD, num inquérito policial, quando a pessoa vai depor, por exemplo, como testemunha no inquérito. O delegado compromissa a testemunha ou em juízo arbitral. Pena 2 a 4 anos de multa. As penas aumentam de um sexto a um terço se o crime é praticado mediante suborno. A testemunha recebeu o dinheiro para mentir. Ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil, em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta. Isso é uma majorante. Agora, olha o parágrafo 2º que cai em prova. O fato deixa de ser punível. O que quer dizer deixa de ser punível? Está extinta a punibilidade. Se anda a sentença de primeira instância, primeiro grau, no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. Isso é o que a gente chama de retratação
voltar atrás, né? Desdizer, retirar o que diz, que é uma forma de extinção da punibilidade, artigo 107, inciso 6º do Código Penal. Então, no que configura o crime chamado falso testemunho? É quando, por exemplo, tá aqui, ó, uma testemunha A, e essa pessoa, como na qualidade de testemunha, ela vai depor no inquérito policial ou num processo judicial. Sempre que a pessoa vai depor na qualidade de testemunha, antes de iniciar o depoimento na delegacia, tá o delegado, a testemunha e aqui o escrivão, ela é compromissada na forma da lei. Ó, tu vais depor como testemunha, artigo 203 do CPP, e tu não podes mentir, sob pena até mesmo de eu te dar voto de prisão em flagrante pelo crime de falso testemunho. Então, e ela vai lá num inquérito policial, num processo judicial, como testemunha e dolosamente mente, cala o que ela sabe sobre os fatos. Ela vai responder penalmente por isso. Ela vai responder pelo crime de falso testemunho. Ficou claro? Falso testemunho. E se for um perito que faz uma perícia falsa, falsa perícia. Ela pode se enquadrar no 342, parágrafo 1º. Aí seria um falso testemunho com a pena aumentada. Falso testemunho na forma majorada. E o parágrafo 2º, isso cai direto em prova, nós podemos afirmar que nesse crime cabe a retratação como forma de extinção da punibilidade. Houve o crime, mas tu vais lá, por exemplo, no processo antes da sentença de primeira instância dar o depoimento, tu te retratas, está extinta a tua punibilidade. Então, nesse crime, cabe a retratação como forma de extinção da punibilidade. Artigo 107, inciso 6º do Código Penal. Colega do presencial, colega do EAD, anote. Ainda que você não tenha essa visão do todo, ainda anote, depois leia. Tenha vontade de estudar, né? Temos que ler. Temos que ler. Quanto mais a gente lê, mais a gente aprende. Não é isso? Né? Tem que ter leitura. Tem que ter leitura. Leitura. Aprendam isso. Direito é leitura. Direito é leitura. Direito é leitura. Mas é verdade. É ler. Porque às vezes eu faço esse link com a legislação. Qual é a tua obrigação como aluno? Do lado do 342 para segundo, coloca assim, ó, vide 107, inciso 6º. Pronto, quando for lá estudar, vai lá no 107, inciso 6º. Aí tu vai linkando os conteúdos entre si. Assim que a gente estuda, né? Eu falo isso para todo mundo, né? Eu tenho lá, junto com meus colegas, um Código Penal anotado que a gente já escreveu pela editora Juspódio. Temos lá um livro de legislação penal, criminal, de todas as leis penais que a gente comentou, todas. É o livro mais completo de leis comentadas, é o nosso. Né? Eu e vários colegas delegados da Civil e da Federal escrevemos, né? E não escrevemos ainda o CPP, o Código de Processo Penal. Vamos escrever. Mas eu digo, vocês têm que ter o Código Penal anotado de vocês, com as palavras de vocês. Você tem que ter um Código Penal físico. Deixa eu pegar aqui o teu. Por exemplo, tua apostila. Aqui tua apostila, teu Código Penal. E fazer as tuas anotações aqui do lado, ó. Né? Mas tem que ser sempre o mesmo. Sempre que tu fores abrir essa tua apostila, esse é o Código Penal. Tu vais lendo as tuas anotações, tu vais lendo, tu vais gravando. Isso chama-se memória fotogênica, fotográfica. Mas tem que ser sempre o mesmo. Tá? Por isso que eu quero que vocês anotem. Quanto mais anotar, melhor. Né? 107, inciso 6º do Código Penal. Tá? Ficou claro? Então, o famoso crime de falso testemunho. Só para a gente dar uma aprofundada, o STJ entende que o advogado que instrui uma testemunha a mentir, óbvio que ele responde em concurso com ela pelo crime de falso testemunho. Por foro do artigo 30 do Código Penal, né? Pelo crime de falso testemunho, tá? Crime de falso testemunho. O 343, olha que interessante aqui, ó.
Vocês estão dando uma olhada aí no 343? Estão dando uma olhada aí no 343, sim ou não? Tá? Olha aí o 343. Ele não tem nome, né? Não tem. Mas a doutrina chama-o de crime de suborno. Com esse nome, suborno. Crime de suborno. O que é crime de suborno? Tá? O que é crime de suborno? Ó. No que configura o crime chamado suborno, com esse name? Suborno é dar, oferecer ou prometer, é um tipo penal alternativo, né? Mais de um verbo. Dinheiro ou qualquer outra vantagem a testemunha, que vai depor no inquérito, no processo, a um perito que vai fazer uma perícia, a um contador, tradutor ou intérprete, com o dolo específico de fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade em depoimento, perícia, cálculo, tradução ou interpretação. Pena, qual é a pena? Reclusão de 3 a 4 anos de multa. Parágrafo único. As penas aumentam de 1/6 a 1/3 se o crime é cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil, em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta. Então, famoso crime de suborno. Olha só. Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Ó. Bem fácil. Olha aqui, ó. Eu tenho a pessoa de A é uma testemunha que vai depor num processo hoje à tarde, num processo judicial. O B, que é o irmão do réu, tá? Procura a testemunha e fala o seguinte, aqui, ó. Ele dá, verbo dar, né? Ele dá R$5.000 para essa testemunha mentir hoje no processo judicial em que o irmão dele é réu. Tá? Ele dá a ela R$5.000. A testemunha recebe o dinheiro e mente em juízo. Qual é o crime da testemunha? Falso? Testemunha, como ela recebeu um suborno, ela vai responder pelo 342, parágrafo 1º. Falso, testemunho com a pena aumentada. Concorda comigo? Sim ou não? Porque ela mentiu e ainda recebeu um valor para mentir. A tipificação dela é o 342, parágrafo 1º, não é? E o cara que ofereceu o dinheiro para ela mentir, ele comete crime? Sim. Ele vai responder pelo 343, aqui, ó, o 343, que a gente acabou de ver, parágrafo único, ainda com a pena aumentada. Ó, a tipificação dele, cada um com o seu crime, entendeu? Ele, porque deu o dinheiro a uma testemunha para mentir em juízo, por exemplo, e a testemunha que mentiu, cada um com o seu crime, entendeu? Entendeu? Isso é direito penal, não tem mistério. Eu sempre digo isso, como é que o direito penal parte especial? Ou a banca faz uma afirmação sobre o tipo, ou ela vai pedir para eu tipificar. Agora, qual é o problema? É muito crime, né? É muito tipo penal. Tem que ter leitura, eu insisto nisso, tá? Famoso 344. Esse 344, ele teve uma alteração recente que entrou esse parágrafo único aí, ó. Olha o nome do crime. Nome! Coação no curso do processo. É crime. A conduta de um sujeito ativo usar dolosamente violência, a violência é física, ou de uma grave ameaça, uma violência moral, com o fim de favorecer o interesse próprio dele ou alheio do terceiro, contra uma autoridade, contra uma parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial, no inquérito, por exemplo, ou administrativo, num PAD, ou em juízo arbitral. Pena, reclusão de 1 a 4 anos de multa, além da pena pela violência. Quando houver, né? Porque se ele cometer esse crime mediante uma grave ameaça, aí é só uma pena pelo 344. É tal qual a gente viu no 329. Parágrafo único. A pena aumenta-se em 1/3, sistema majorante, até metade, se o processo envolve crime sexual, lá do título 6 da parte especial do Código Penal, aula da professora Tatiana Bastos, né? Então, vamos vir aqui, ó, no que significa o crime de coação no curso do processo. É simples. Eu tenho aqui, por exemplo, ó, a pessoa de A
que é irmão, vou dar um exemplo, ele é irmão de uma pessoa que está sendo investigada no inquérito policial. E o A encontra o delegado de polícia B, que está investigando, o irmão dele, que é um qualquer, um cidadão comum, particular. E ele fala aqui, ó, mas é o seguinte, ó, se o senhor indiciar meu irmão, eu vou matar o senhor. Não? Ele comete crime, sim ou não? Coação no curso do processo. Então, a conduta de qualquer pessoa, ameaçar um policial que está investigando um crime, um juiz que está julgando o processo, um promotor, né? Uma testemunha, isso chama-se crime de coação no curso do processo. E tu vês que são elementares do tipo a violência ou a grave ameaça. E o que diz a lei? Quando cometeres esse crime usando de violência contra a pessoa, deu uma surra no delegado que está investigando o irmão dele para não parar a investigação. O crime é coação no curso do processo. Quando usar do meio violência física, tu vai ter uma pena também pela violência, pela lesão corporal. Eu tive um caso, eu era delegado de uma delegacia na região metropolitana de Porto Alegre, onde muitos de vocês irão trabalhar, né? Na região metropolitana. Uma delegacia assim, ó, o bicho pega, né? O bicho pega, né? A gente tinha roubo de carro, muito roubo, furto, tráfico, tudo ali na nossa região, mas a gente deu. Não, deu. Dominamos a área ali, né? Mano, eu trabalhava. Assim, ó. Minha equipe ali, era eu e uns 15 na delegacia, né? Mas assim, ó, tocava a ficha, né? Aí, e o promotor da cidade, um dos promotores, né? É muito meu amigo, tá fazendo um júri lá, à tarde, numa tarde. Fazendo um júri lá, fazendo um júri. E o pessoal assistindo o júri. E ele aqui falando do júri, né? Falando no homicídio, falando contra o réu, na parte dele no júri. E o irmão do réu, o irmão lá, toda a família lá assistindo, né? E o irmão dele, o promotor olhava, o irmão dele fazia assim, o promotor, ó. Entendeu? E olhando, o promotor para. Silêncio só um pouquinho. Tem um segurança ali, né? Ô, volte de prisão porque aquele indivíduo ali, ó. Aí parou o júri. Dá uma parada. E o cara, não, é o seguinte, ó, tá a câmera aqui, você tá me filmando, você tá me ameaçando, né? O senhor está preso. Parou o júri, suspender. Foi um para DP. Aí ele me ligou, ô, Herbert, que é o fulano, tô indo aí para um flagrante. Flagrante promotor? Eu, tá, meu, vem aí, a gente conversa aqui. Chega aqui, bah, e aí, o que houve? Bah, tá assim, assado. E tá. E ele falou, bah, vamos fazer o flagrante agora aqui na DP, que a juíza está esperando lá suspender o júri. Aí eu falei, tá, você vai ficar aqui também? Sim, vou depor. Não, promotor, né? Aí fizemos um flagrante por coação no curso do processo, né? Levou a filmagem, o cara confessou, entendeu? Testemunha que viu, sabe aquilo assim, ó? Flagrante que a gente diz redondo, né? O cara foi indiciado, vai ser processado, deve ter sido condenado por coação no curso do processo, né? Então, quando a gente fala de ameaçar autoridades que investigam um crime, por exemplo, tá aqui, ó, é crime de coação no curso do processo, tá? Esse cara aqui, esse crime aqui, as pessoas não conseguem entender o tipo penal. Olha o nome dele. Vamos para o nome dele. Exercício arbitrário das próprias razões de Herbert. Que trem é esse? Né? Vamos lá. Configura crime chamado exercício arbitrário das próprias razões a conduta do autor fazer dolosamente justiça pelas próprias mãos, sem procurar os meios legais, para satisfazer uma pretensão, embora legítima, salvo quando a lei permite aquela conduta. Aí não se encaixa no tipo, aí o fato dele é atípico. Pena, detenção de 15 dias ou mês ou multa, sublinha isso, além da pena pela violência. O que quer dizer além da pena pela violência? Se tu cometeres esse crime usando de violência contra a pessoa, dando um soco, uma surra, tu vai responder pelo crime, que é a tua intenção, mais a violência. Vai haver um concurso de crimes aqui, né? Uma pena para cada um e as penas somar-se-ão. Cuidado agora.
se tu comete esse crime sem emprego de violência, sublinhe isso. Esse crime somente se procede mediante queixa. Já vou chegar aí. Primeira coisa, o que é o crime de exercício arbitrário das próprias razões? É quando a pessoa pratica uma conduta fazendo a justiça pelas próprias mãos, sem procurar os meios legais, tá? Só essa conduta é crime chamado exercício arbitrário das próprias razões e a pena é 15 dias ou mesmo multa em caso de condenação. Vou dar um exemplo aqui, só para tu levares para o teu estudo. Tá aqui, ó, um exemplo. Olha o exemplo. O A é o proprietário de um imóvel. O B é o inquilino. E ele está 6 meses sem pagar o aluguel e ele fala o seguinte pro proprietário, ó. Oi, proprietário. Oi. Eu lhe devo aluguel, tá? Só que eu só queria dizer que eu lhe devo, porque eu não vou lhe pagar. Por quê? Cara, eu tô com outras prioridades na vida, né? Mas eu não vou lhe pagar. Tá bom, tá bom. O que o A tem que fazer? Procurar um advogado e tomar as providências legais, sim ou não? Sim ou não? E sabe o que ele faz? Não, não vou entrar na justiça, não. Ele tem uma cópia do imóvel, ele entra lá com uma chave que ele tem uma cópia, bota as coisas do inquilino tudo pra rua e muda a fechadura. Ele comete o crime, o proprietário não. Exercício arbitrário das próprias razões. Oi? Corta água. Bom, o que ele... Ele está tomando, ele está fazendo justiça pelas próprias mãos sem procurar os meios legais. E isso é crime de exercício arbitrário das próprias razões. Conseguiu entender? Agora, olha bem. A violência física é uma elementar obrigatória do tipo penal? Não. Pode haver violência, não. Se não houver, o crime somente se procede mediante queixa. O que quer dizer isso? Que é um crime de ação penal privada. Quem vai processar o réu criminalmente aí não é o MP, é a própria vítima com o seu advogado. Isso nós vamos ver lá no processo penal, em ação penal. É o único crime contra a administração pública que é de ação penal privada. O único é esse aqui. Aí é matéria de processo penal. Sempre que o código diz que o crime somente se procede mediante queixa, quer dizer que ele é de ação penal privada. Então, escrever ali, ó, crime de ação penal privada. Ficou claro? Então, se há emprego de violência, se há emprego de violência, aí é ação penal pública. Aí é regra geral. Todos os crimes contra a administração pública são de ação penal pública. Esse é o único que é de ação penal privada. E como é o único, a gente tem que marcar, né? Querem ver o exemplo que a doutrina traz? Olha só. A Júlia Marielle Tavares Bonilha escreveu assim, ó. Crime do Batman. Crime do Batman. Júlia, eu não entendi. Não entendi. Não entendi. Não entendi. Não entendi. Crime do Batman. Não. Não, é Batman. Ela escreveu assim, ó, Batman. Ah, que o Batman faz justiça com as próprias mãos. O que a pessoa ser estudada na vida, né? Oh, beleza. Agora entendi. Batman faz justiça pela... tá. Olha, Batman faz justiça pelas próprias mãos, tá, pode ser. Tá, então é o crime do super-homem também, então. O super-homem também faz justiça pelas próprias mãos, né? Ah, o super-homem é de outro planeta. Pô, cara! Meu amigo, cara é cientista político, hein? Tá infiltrado aqui. Maravilha. Tá bom, então. Tá bom. Ó, tá aqui a Júlia. Faz justiça pelas próprias mãos. Isso aí, Júlia, desculpa a minha ignorância e de toda a turma. No menos do colega, claro.
Viu? Para atualidades ele tá bom já, tá preparado. Maravilha. Olha só, olha o exemplo que a doutrina traz. Quero ver. O que você marcaria na prova o seguinte, ó. A doutrina traz este caso. O A, olha bem. Vamos botar aqui, ó. Vamos botar aqui para entender. Olha só, pegadinha de prova, mas vamos lá. O A é dono de um boteco, de um armazém, tá bom? Armazém. Padaria. Mãe? Qualquer coisa assim. Uma padaria, um armazém. E tá devendo R$1.000 pro B. Deve R$1.000 pro B. E o B chega, ó, meus 1.000, cara, te devo. Não nego. Mas não vou te pagar agora. Eu sou sincero. Devo. Não nego. Mas vou te pagar. E ele tá com o caixa dele aberto ali no armazém. E o B fala, não, tem que me pagar sim, cara, o dinheiro é meu. Tu me deves. Pega R$1.000 e leva embora do caixa. Qual o crime perpetrado por B? Letra A, furto. Letra B, roubo. Letra C, extorsão, mediante sequestro. Letra D, exercício arbitrário das próprias razões. Letra E, tráfico de drogas. E aí? Aí tu vai A, B, C, D... Não. Bem? Quem marcaria? D? D ou B? Ó, vamos de novo. Não, você não entendeu. A, furto. B, roubo. Isso é um roubo. C, extorsão mediante sequestro. D, exercício arbitrário das próprias razões. E, o que era E? Tráfico de drogas. Ou letra F. Não sei. Vocês estão rindo? Então, parênteses, estão rindo? Quando eu fiz o concurso, antes de fazer o concurso para delegado aqui, eu fiz para delegado do... Quer dizer, eu fiz para concurso para tudo que eu fiz. Um dos concursos que eu fiz foi para delegado da Polícia Civil do Distrito Federal. E quem fez era a banca CESP. Era assim. A, B, C, D, E e F. F era não sei. Porque a cada uma que tu marcavas errada, não descontava 0,25 de um acerto. E tinha que ter um mínimo em cada prova. Então, o melhor era não marcar. Eu lembro até hoje. Vários eu fui no... Eu ia naquelas que eu tinha certeza. Não, passei no concurso. Mas a metodologia deles lá... É uma estratégia. Para não chutar, né? Nessa época deles, então, não tinha anulação total. Não, eles tinham anulam a cada errada anulava uma certa. Para delegado do DF, não sei por que foi, a cada uma errada tirava 0,25 pontos de uma certa. E tinha que ter um mínimo de pontuação em cada prova. Entendeu? Eu me lembro que chegava... Teve, se não me engano, prova de tributário lá. Uma das provas era tributário. Tributário eu fui, não sei. Fiz os mínimos lá e deu. Hein? E aí? Qual é o crime? Sabe qual é a resposta para a prova? Esse aqui, exercício arbitrário das próprias razões. Porque o dolo dele é fazer justiça pelas próprias mãos, não é ofender o patrimônio de outro, não é subtrair, né? Certamente... mas eu digo assim, ó, o povo vai dizer o seguinte, ai, que barbada essa daqui. Essa não erra. Erra. Né? Tu acha que o pessoal não vai aqui no furto? Não, o dolo não é subtrair coisa alheia móvel, né? Ofender o patrimônio de outro. É satisfazer a pretensão, ainda que dele seja legítima, mas fazendo justiça pelas próprias mãos. O crime é exercício arbitrário das próprias razões.
Que questãozinha boa de prova, hein? Bah! Oi? Bah! Essa daqui, ó. Ah, claro, exatamente. Não vou também entrar em muito. Ficou claro? 3, 4, meia, só leitura.